Como é que foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido muito bom. Vamos iniciar então a nossa semana de aula, nossa aula de história de hoje, falando aí sobre as diferentes formas de ir à escola e também os transportes na história do Brasil. Então, para ajudar vocês lá nas páginas 25 a 32 do livro de histórias de vocês, ok? Então, vamos iniciar aí o nosso conteúdo. Meios de transporte no passado e no presente. Este foi o assunto que eu trouxe para vocês na nossa aula anterior. Vamos apenas relembrar esse conteúdo aí. Os meios de transporte, eles são muito importantes para a sociedade, certo? Por meio deles é possível deslocar pessoas, animais, objetos, mercadorias e muitas vezes também com mais rapidez. Além disso, há milhares de anos, os seres humanos se locomoviam a pé. Aos poucos, a necessidade de vencer obstáculos foi aí evoluindo nos mares e também nos rios e em outros locais. Isso ajudou com que as pessoas tomassem aí locais diferentes e locais mais distantes. Nós já estudamos nas nossas aulas de história que as pessoas antigamente tinham que andar a pé em muitos quilômetros para chegar a um local, o que dificultava muitas vezes a locomoção dessas pessoas. Atualmente é diferente, né? Atualmente nós temos aí os meios de transporte que facilitam a vida das pessoas. Então esse aí foi um assunto que nós trabalhamos na nossa aula anterior. E aí a gente viu a evolução dos meios de transporte também. Nós vimos aí sobre a bicicleta, né? Como é que a bicicleta, ela era antigamente, como mudou atualmente também, foi outro conteúdo que a gente viu. As vias de transporte aí nós temos como vias a ferrovia, rodovia, ciclovia, hidrovia e a aerovia. São vias de transporte aí que são utilizadas pelas pessoas. Diferentes formas de ir à escola. Agora o nosso conteúdo, vamos lá. No Brasil, todas as crianças têm direito de ir à escola. Então todas essas pessoas, né, que moram em locais distantes, vamos exemplificar. As pessoas que moram em áreas rurais, elas têm direito de ir à escola. Mas como é que essas pessoas vão, como é que essas crianças vão se locomover à escola? Existem os meios de transporte, né, em lei que obrigam no caso o Estado, a colocar essas pessoas, os transportes nesses locais aí. Então, os meios de transporte é uma obrigação do Estado para que todas as crianças possam ir à escola. Mas como é que essas crianças elas se locomovem, né, até a escola? De que maneira? Através, seja dos meios de transporte, né, a terrestre e também aquaviário. Tem muitas crianças que moram em áreas rurais ou áreas indígenas que vão aí de barco para as escolas. E as crianças que também vão fazer o seu percurso de ônibus também. Então os meios de transporte eles são muito importantes porque ligam as crianças a sua educação também. Então olha a importância desses meios de transporte. Então ele vai falar que no Brasil todas as crianças têm direito de ir à escola. E aí no livro de vocês tem essa imagem aí, olha só, aquilo que a professora falou, existem vários meios de ir para a escola. Na primeira fotografia a gente tem aí muitas crianças do interior da região Nordeste usam animais como meios de transporte para ir à escola. Na segunda fotografia, na região amazônica, muitas crianças indígenas e ribeirinhas dependem dos transportes aquáticos para, os barcos, as canoas,
para chegar até a escola. Então, olha só a importância, né, dos meios de transporte nos locais mais difíceis para levar as crianças até a escola. Aí, dentro desse conteúdo, a gente também vai abordar sobre os transportes na história do Brasil. A gente já viu nas aulas anteriores que os meios de transporte, eles evoluem ao longo do tempo. Então, cada dia mais a modernização, a tecnologia ajuda as pessoas a se locomoverem com mais facilidade. Então, observem aí no slide de vocês. No Brasil, existem diversos meios de transporte. Os mais comuns são os transportes terrestres, que circulam em rodovias, como os carros, os caminhões e os ônibus. Nós temos aí também as canoas indígenas, que são exemplos de meios de transporte também terrestre. As carroças, né, outro meio de transporte que era utilizado antigamente. As canoas indígenas ainda são utilizadas por essas pessoas, né? São os meios de transporte que levam os indígenas a outros locais. Também as crianças à escola. Então, se vocês observarem, façam uma pesquisa. Peguem, por exemplo, os carros. Como é que o carro ele surgiu com o passar do tempo, ao longo dos anos? Vocês vão ver a diferença enorme. E as motocicletas? Como é que as motocicletas surgiram? Um exemplo, nós temos as bicicletas, que antigamente as bicicletas não tinham um pedal para você pedalar. Você tinha que sair o quê? Puxando ou então empurrando, né? Para a bicicleta pegar o impulso e seguir caminho. Bem perigoso isso daí, né? Então, olha só como é que vem mudando os meios de transporte, ajudando muitas pessoas também, certo? Então, esse aí é um dos conteúdos que a gente está trabalhando nas nossas aulas de história. Os bandeirantes, eles se tornaram importantes pessoas para a mudança, né, dos meios de transporte atualmente. Observem aí. Com o objetivo de desbravar novos locais, os portugueses incentivaram a formação de grupos expedicionários para viajar pela colônia, como os bandeirantes e as entradas. Também haviam grupos expedicionários que viajavam pelos rios utilizando canoas. Esses grupos recebiam o nome de monções, por causa de seus vários lugares que foram povoados às margens dos rios. Mas, professora, o que tem a ver aí os bandeirantes com os meios de transporte? Por quê? Os bandeirantes, eles foram importantes grupos que viajavam, eles tinham que se locomover para outros locais, né, em busca de ouro e metais preciosos. Então, para eles, a dificuldade deles maior não era desbravar as florestas, era o transporte, porque muitas vezes as canoas eram canoas velhas, então o perigo para eles se locomoverem era maior. Então eles foram importantes pessoas que ajudaram no aprimoramento aí dos transportes aquaviários, certo? E aí é um conteúdo que vocês vão estudar ano que vem. Já aproveitem para pesquisar aí também sobre os bandeirantes, que vocês vão estudar ano que vem, tá bom? Então, esses grupos, essas pessoas viajavam sempre em grupos. Então, para eles era importante ter uma viagem segura até chegar ao seu destino, ok? E aí nós temos a rota, né? Esse mapa aí que tem no livro de vocês também. Essa rota aí era a viagem que esses bandeirantes faziam. Olha só o tanto, né? O local, a distância que eles saíam e por onde eles percorriam. Então, eram distâncias muito longas, viagens aí que demoravam dias. Então, eles precisavam se locomover bastante
até chegar aos seus destinos. Transporte de mercadorias. Esses transportes de mercadorias, observem aí no slide de vocês a leitura. No passado, as mercadorias eram transportadas de várias maneiras no Brasil. Muitas eram colocadas em tonéis e amarradas aí em pedaços, de madeira, podendo assim ser carregadas. Muitas vezes esses tipos de materiais que eles transportavam eram perdidos ao longo do caminho, porque as estradas não eram muito boas, então eles desamarravam os produtos e aí perdiam esses produtos no meio do caminho. E aí ele vai continuar o seguinte: esse trabalho também era feito por indivíduos escravizados. Outro modo de transporte era feito com carros de rodas puxados por escravizados. Assim, muitos produtos eram distribuídos nas cidades ou levados até os portos e então enviados à Europa. Aí nós temos a fotografia apresentada para vocês, ok? Então, esse aí é o nosso conteúdo de hoje. Como prática para casa, vai ficar as páginas 26, 27, 28 e 29, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. E aí galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês de handebol, encerramento do terceiro bimestre, valeu? Vamos ler a atividade com atenção para não errar. Sempre eu estou levando uma imagem ilustrativa para vocês comparar e marcar a alternativa correta. Venho trazendo a história do handebol, que foi em que ano? 1919. E já mudei a imagem trazendo uma jogadora feminina do handebol, tá bom? Quais são os fundamentos? Nunca esqueça, são 6. Empunhadura, que se chama pegada, recepção, passe, arremesso, drible e finta. Cuidado para não confundir na atividade, tá? Empunhadura e pegada, recepção, passe, arremesso, drible, pode ver a imagem passando por outra jogadora, finta, já finalizando ali na última jogada para poder fazer o gol. E venho trazendo um pouco aqui sobre o handebol. Qual foi a maior conquista do handebol brasileiro? Foi em que? 22 de dezembro de 2013. No Brasil conquistou o campeonato mundial pela primeira vez, tá? Derrotando a Sérvia por 22-20. Olha o placar, bem pertinho, Na final da competição realizada onde? Belgrado, tá? Essa equipe brasileira ganhou dos 9 jogos que disputou, encerrou com o que? 100% de aproveitamento, beleza, galerinha? E aqui eu vou trazendo outra imagem, que é do arremesso, da barreira e um recreativo, tá? E venho também trazendo para vocês as conquistas da seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2013, realizado na República Dominicana, ok? Já os Jogos Pan-Americanos de 2007 foi aonde? No Rio de Janeiro. E em 2015 no Canadá. Beleza, galerinha? Por aqui eu fico. Valeu, encerramento do terceiro bimestre. Olá, meus queridos do quarto ano, tudo bem com vocês? A professora Gorete está de volta, tá? Não precisa mais ficar preocupada, a tia só passou uns dias um pouco ruim, que a tia está com problema na coluna, mas eu estou bem, estou de volta, ok? Vamos lá começar a nossa aula, tá bom? A nossa aula de hoje está na página 39, 40 e 41, que é campanha de conscientização. O que será que quer dizer essa frase, campanha de conscientização? Já nós vamos descobrir, ok? Aí vamos começar a nossa aula de hoje. Agradecer também faz parte da oração. Então,
devemos tudo que recebemos agradecer a Deus. Então, a frase de hoje para vocês é: agradecer também faz parte da oração. Então, a tudo devemos dar graça, ok? Vamos lá para a nossa aula. Campanha de conscientização. Aí lá ele diz assim: leia o texto, que a campanha de conscientização é algo que eu vou fazer para conscientizar a população. Um exemplo que eu posso dar para vocês, que nós vivenciamos, é sobre, por exemplo, jogar lixo na rua. Nós podemos desenvolver uma campanha para que não se jogue o lixo na rua, porque quando chove, aquele lixo que eu, que você, que outros amiguinhos jogam no chão lá na rua, o que acontece? A chuva vem, a água leva para dentro daqueles bueiros onde a água escorre, tampa aquele buraco. O que acontece? A água sobe, não tem para onde ir, vai para dentro das nossas casas. Então, isso aí é um tipo de problema de conscientização. E isso nós poderíamos fazer, realizar uma campanha de conscientizar a população ou a sociedade, mobilizar a sociedade para que não joguem lixo nas ruas, para evitar esse tipo de situação. Isso é campanha de conscientização, conscientizar a população ou a sociedade de algo que seja benéfico para nós, ok? Vamos lá. Então ele diz assim: leia o texto inicial de uma campanha da SOS Mata Atlântica. Aí ele diz assim: plante uma árvore. Por que ele diz plante uma árvore? Porque ultimamente vocês estão aí acompanhando os jornais, principalmente vocês que já estão no 4º ano. Eu espero que vocês acompanhem aí os jornais, tá? Em todas as redes sociais, todos os lugares. Está falando aí do desmatamento, das queimadas, que está prejudicando o meio ambiente, né? Como vocês estão vendo aí no Pantanal, aquela queimada que está destruindo o Pantanal, né? Então isso vai ser muito ruim para nós. Então aqui ele está dizendo, para a conscientização aqui, é de plantar uma árvore. Porque no momento que eu planto uma árvore, eu estou dando vida, né? Para todos nós. Então vamos lá, ele diz assim: plante uma árvore. Quer transformar o seu ambiente em um lugar com mais qualidade de vida? Seja você mesmo parte dessa transformação. Plante uma árvore. Então, se você tiver essa consciência de que a árvore é benéfica para a nossa saúde, você a partir de hoje começa a plantar uma árvore. Sabe por quê? Porque nós precisamos, ok? Então vamos lá. As árvores, além de proporcionar aquela sombra que refresca e alivia, trazem inúmeros outros benefícios. Como? Aí ele vai dizendo aqui os benefícios que a árvore traz. Elevam a permeabilidade do solo e retém a água da chuva, evitando deslizamento de terra, erosão e enchente. Só um minutinho aqui. Vamos lá, continuando. Então ele diz que os benefícios da árvore elevam a permeabilidade do solo, retém a água da chuva, evitando deslizamento de terra, erosão e enchentes, para vocês verem a importância de uma árvore para nós. Ajudam a controlar a temperatura da umidade. Agem como barreira contra ventos, ruídos e luminosidade. Diminuem a poluição do ar, proporcionam bem-estar psicológico. Plantar e cuidar de uma árvore pode parecer muitas vezes complicado, mas com algumas dicas é possível fazer com que o processo tenha mais sucesso, seja no campo ou na cidade. Então, assim, eu vou plantar uma árvore só se eu tiver um sítio, se eu estiver no campo? Não. Na cidade também eu posso plantar uma árvore,
Posso plantar na minha calçada, posso plantar no meu quintal. Se eu moro num apartamento, eu coloco num vaso, compro um vaso e planto a árvore. Então, assim, não tem desculpa para não plantarmos a árvore para a preservação da natureza e para o bem-estar da nossa saúde, ok? Vamos lá agora. Ele diz assim que a SOS Mata Atlântica é o nome de uma organização não governamental. Professor, o que é isso? Não governamental quer dizer que eles não têm ajuda do governo. Ele é independente, ok? Que tem o objetivo de promover a conservação ambiental da Mata Atlântica, incentivando ações sustentáveis, ok? Vamos lá. O que você sabe sobre a Mata Atlântica? Converse com os colegas sobre isso e anote as principais informações obtidas. Claro que a resposta está aqui, mas você, quando você lê a pergunta, você pode fazer um debate com seu pai ou com a sua mãe, perguntar o que eles sabem da Mata Atlântica, o que eles conhecem, tá? Você pode fazer isso em casa mesmo, tá bom? Mas você pode depois vir aqui, que está no slide essa resposta, ok? E diz assim, que a Mata Atlântica é o nome da floresta tropical que percorre grande parte do litoral do Brasil. Desde a colonização do Brasil, essa floresta sofre devastação. Atualmente, não obstante leis de proteção ambiental, o desmatamento persiste, mesmo com as leis ambientais, o desmatamento continua. Então, assim, o Brasil está passando por uma fase muito difícil de desmatamento, de queimadas. Nós estamos perdendo a nossa mata devido aos interesses, muitas vezes, políticos, né? E aos interesses dos grandes produtores, né? Então, vamos lá. Aí ele diz assim, qual é o objetivo desse texto? Qual é o objetivo do texto que nós acabamos de ler? Que você vai refazer essa leitura aí no seu livro, depois quando for realizar sua atividade, tá? Convencer as pessoas a plantar uma árvore. Esse é o objetivo desse texto. Ele está dizendo que é muito importante se plantar uma árvore, ok? Aí ele diz, releia as frases em azul ao lado da imagem e responda qual é a principal consequência de plantar uma árvore. A principal consequência é uma melhor qualidade de vida para nós, tá? Porque se nós não preservarmos hoje, amanhã, daqui a algum tempo, os filhos de vocês, os netos de vocês não terão mais esse bem-estar de vida que nós ainda temos, ok? Aí, na 4 diz assim, de acordo com o texto, muitos são os benefícios de se plantar uma árvore. Aí ele diz na letra A, escreva os 2 benefícios que você considera mais importantes. Eu respondi aqui, a sombra das árvores refresca e alivia. As árvores diminuem a poluição do ar. E esse para mim é um dos mais importantes. Mas você também é livre para responder um outro, ok? Qual é o objetivo de listar os benefícios de uma árvore? Os benefícios servem para convencer o leitor a plantar uma árvore. Então, quando você lista lá a importância de se plantar uma árvore, está mostrando para o leitor, a pessoa que lê o texto, como é importante plantar uma árvore, ok? Vamos lá. 5. Releia o último parágrafo do texto. O autor antecipa um possível argumento do leitor para não plantar árvores. Ele diz que o autor, ele coloca lá, ele antecipa uma possível argumentação do leitor para que ele não plante uma árvore. Aí ele diz assim, que argumento é esse? O possível argumento contrário é de que plantar árvore é complicado. Lá no texto está falando sobre isso, que plantar árvore é complicado. Então isso é
o autor já imaginando uma pessoa pensando em não plantar uma árvore, porque ele acha que é complicado, ok? Qual é a solução dada pelo autor do texto? O leitor deve seguir algumas dicas que facilitam o plantio da árvore. Porque às vezes você mora num apartamento, aí você vai pensar, como vou plantar uma árvore num apartamento? É fácil. Procure um cantinho, compre um vaso e coloque a sua árvore. Essa é a dica, ok? Aí, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Não é uma aula difícil de entender, porque conscientização faz parte, né, do nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham entendido e façam com carinho a atividade de vocês. E para fechar a nossa aula de hoje, da segunda-feira, né, começo da semana, né, eu deixo essa frase para você que diz assim: a beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. Então a beleza está naquilo que eu olho com o coração. Porque tudo que eu olho com meus olhos, muitas coisas eu acho feio. Mas quando eu olho com o coração, eu contemplo as coisas mais bonitas do mundo. Ok? Boa aula para vocês, e até a próxima.